Passado o resultado das eleições de 2014, agora a gente vai conversar um pouco aqui com o deputado Assis do Couto sobre esse processo eleitoral e sobre o futuro do país agora nos próximos 4 anos. Assis, tu veio de uma eleição difícil, uma eleição que você fez menos votos do que em 2010 e você costuma dizer que essa foi uma eleição atípica. Por que essa foi uma eleição diferente das outras que você participou? Primeiro, Barzotto, é importante a gente contextualizar a situação. É a quarta eleição que eu disputo, é a quarta eleição que eu participo como candidato, porque eu participei de muitas eleições não sendo candidato, desde a minha juventude, desde os meus primeiros anos que eu comecei a votar. E neste quadro é a quarta vez que eu disputo uma eleição e, sem sombra de dúvida, esta foi uma eleição muito diferente das outras. Primeiro, nós percorremos muito mais municípios do que nas outras. O nosso mandato teve uma abrangência estadual no Paraná, todas as regiões do estado. Nós andamos em mais de 150 municípios. Inicialmente, a gente chamava as pessoas para as reuniões. Depois nós abandonamos esta ideia porque as pessoas não vinham para as reuniões. Ou aqueles que vinham eram aqueles que já sabiam, ou que já estavam com a gente. E poucas pessoas vinham para a reunião no sindicato, na associação, na cooperativa, na comunidade. Nós optamos por uma caravana e começamos a percorrer os municípios e ir ao encontro das pessoas, conversar com as pessoas, discutir política com quem estava desprevenido, digamos assim, encontrando eles na rua, na calçada, na loja, na praça, no assentamento, na agricultura. Essa foi uma caminhada para a gente tentar entender qual era o comportamento, qual era o sentimento das pessoas em relação às eleições. E eu posso afirmar que, com certeza, o eleitorado, os eleitores, nesta eleição, estavam perplexos, estavam, de certa forma, até desencantados com a política. Principalmente os mais jovens. Eu creio que o que ocorreu, os fatos que ocorreram, os sucessivos escândalos que aconteceram na política, e a forma como a mídia, como a imprensa tratou isso, né? Muitas vezes até na ânsia e na busca de dar visibilidade, de dar publicidade aos fatos, ela exagerou na forma e, ao invés de, digamos assim, demonizar os políticos que fizeram as coisas erradas, a mídia demonizou, satanizou a política em si. Ou seja, uma situação como se fosse terra arrasada. Todos são iguais, todos são ladrão, todos são corruptos. Esse era o sentimento que estava um tanto na população. E neste quadro, eu fui observando nas últimas semanas de campanha de que nós teríamos um resultado eleitoral desastroso. E é o que deu. O Congresso eleito nas eleições de outubro de 2014 é muito mais conservador do que o eleito em 2010. Qual a consequência desse Congresso mais conservador nos próximos 4 anos? Qual a grande consequência disso? A consequência é que, agora olhamos, a Dilma ganhou as eleições. Foi reeleita, vai continuar o projeto político que vem sendo construído há muitos anos. Vai aperfeiçoar, vai dar alguns passos importantes. No entanto, vai encontrar um Congresso com enormes dificuldades. Ou seja, muito mais fragmentado, muito menos politizado, muito mais fisiológico e conservador do que o Congresso atual. Esse vai ser o grande desafio dos próximos 4 anos. Voltando à questão das eleições, eu saí com mais clareza nesta eleição do que na de 2010, embora 2010 também eu havia falado isso.
há necessidade de uma reforma política. Tem que reconstruir o sistema. Está caindo de podre, né? Precisamos de uma reforma. O Congresso atual, eleito em 2010, já mostrou que não é capaz de fazer uma reforma política. Porque quem está no poder está acomodado com a situação, ele não quer mudar. O Congresso novo, que vai tomar posse no início de 2015, pior ainda. E, obrigatoriamente, a presidenta Dilma terá que fazer a reforma já no primeiro ano de mandato. Se tem uma coisa que arrepende, eu acho que o Lula e a Dilma não ter feito isso quando podiam fazer, que tinha um cenário político mais favorável. Portanto, não dá para esperar deste Congresso uma reforma política boa para o país. A sociedade vai ser chamada e terá que ser desafiada a se envolver num debate, num plebiscito, num movimento de eleger talvez uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Deste Congresso eleito, que tomará posse no início do ano que vem, não dá para esperar uma reforma política que o país precisa. A própria presidente falou no domingo, durante o discurso de posse dela, que ela gostaria de fazer uma consulta popular para essa reforma política. Por onde que passaria essa reforma política? Quais tópicos, na tua opinião, precisam ser alterados? Olha, eu quero lembrar, 2013, nós tivemos as grandes mobilizações em junho de 2013. E ficou claro, das mobilizações, do anseio da população, a necessidade da reforma política como um dos pontos para fazer um reencontro do poder político com a sociedade. E a presidenta Dilma já tomou algumas iniciativas na época, e uma delas era o plebiscito, né? E que infelizmente ocorreu no meio das eleições de 2014. Não teve muitos resultados. Sim. A presidenta terá que retomar esse diálogo com a sociedade organizada para fazer uma reforma que não, volto a dizer, não poderá e não será feita pelo Congresso eleito em 2014. Será por um outro processo que envolva a sociedade, que chame a sociedade para fazer a reforma. O que é essencial na reforma? Primeiro é financiamento de campanha. O financiamento privado, empresarial, associado a muito caixa 2 ainda nas campanhas, é algo que a sociedade está pagando muito caro. Ela é a vertente da corrupção. Ou seja, não é dinheiro público, a princípio, pode não ser, mas depois é o dinheiro público que tampa esse buraco. Ou seja, é com dinheiro público de licitações, de grandes obras, que se tampa o buraco do financiamento de campanha. Então, o primeiro ponto é rever o sistema de financiamento de campanha. Segundo, a quantidade de partidos que o país tem já não suporta mais. Tem muito partido apenas para negociar em véspera da eleição. Vamos ter que voltar ao tema da cláusula de barreira, que já existia e foi derrubado, para que tenhamos menos partidos políticos e partidos mais ideológicos, mais programáticos, né? Acho que esse é um passo também fundamental. Terceiro, o fim das coligações proporcionais. Hoje, você elege um parlamentar, não sabe qual é a filosofia política dele, qual é o programa, o que ele defende, em que partido está ligado, e muitas vezes vota para um e elege outro nesse sistema de coligação proporcional. Você vota no Pedro, mas quem se elege é o Paulo. E você nem sabia que o Paulo existia. Então, essa questão das coligações também tem que ser repensada. Eleições a cada 2 anos, não dá mais. Nós temos já um sistema de votação eletrônica que é exemplo para o mundo inteiro. E o Brasil tem condições reais de realizar uma eleição a cada 5 anos. E colocando aí o fim da reeleição para os cargos executivos. 5 anos sem reeleição. Eu acho que é um outro tema também fundamental na reforma política. Eu acho que esses são os 4 ou 5 pontos fundamentais que poderão dar uma oxigenada no nosso sistema político. Do contrário,
Do contrário, nós teremos cada vez um poder público mais conservador, mais suscetível à corrupção, mais vulnerável, mais fisiológico, e decorrência disso são mais escândalos e mais desencanto com a política e com a democracia. Então, se nós não fizermos essas mudanças, nós estamos próximos de um abismo político muito desastroso para o futuro. Deputado, já que a gente está falando de reforma, o próprio Partido dos Trabalhadores enfrentou uma resistência muito grande nessas eleições. Uma margem muito pequena elegeu a presidente Dilma, ou melhor, reelegeu a presidente Dilma. Então, já que a gente está falando de reforma, não só o sistema político brasileiro precisa de uma reforma, como o próprio Partido dos Trabalhadores também precisa repensar o seu modo de agir. Sem sombra de dúvida. Você sabe que eu estou no PT desde 1986, ainda na minha juventude, e como eu, muitos e muitos jovens se envolveu na política através do Partido dos Trabalhadores. Movimento da igreja, movimento de base, sindicato, Partido dos Trabalhadores. Essa era um pouco uma corrente da grande parte. Claro que tem outros partidos de esquerda também importantes na história do país, mas o PT foi uma construção, né, fundamental no momento da nossa história e teve um papel muito decisivo, não só na democratização, mas na construção daquilo que temos hoje. Nos dois governos Lula, no governo da Dilma, nos ganhos sociais que tivemos e econômicos nos últimos anos. É inegável isso. No entanto, é inegável também que o PT passou por processos degradantes, passou por momentos de dificuldade. E essas dificuldades não só se refletem para dentro do PT, é importante observar isso, se reflete no conjunto da sociedade. Porque nenhum outro partido fez a caminhada no Brasil que o PT fez. Nasceu da democratização do país, no final dos anos 70, início dos anos 80, foi sendo construído passo a passo e chegou no poder máximo da República, que é a presidência da República, com o Lula em 2003. Então, isso é incomum na política brasileira. E o Partido dos Trabalhadores teve, digamos assim, este mérito. O Partido dos Trabalhadores ele canalizou o sentimento da sociedade brasileira na década de 70, e final de 70, 80 e 90, e chega ao poder nos anos 2000. Agora, nós não conseguimos garantir que o partido continuasse cultivando aqueles princípios da sua criação, e nós criamos o partido com alguns fatos, criou uma desilusão no setor da sociedade. Talvez se tenha alguém com grande responsabilidade social e política por esse desencanto de parte da sociedade com a política, é o próprio PT. Nós temos esta responsabilidade. Portanto, neste momento da história, e com base no que vimos nesta eleição, principalmente da juventude, esse desencanto com a política. Você sabe que eu divido o eleitorado, os eleitores, em 3 grandes grupos. Você tem um grupo de 25%, um pouco mais, que é vulnerável. Até foi maior no período por conta da pobreza, da miséria, vendia o voto, né? Negociava, esperava a eleição para ganhar algum favor, né? E é vulnerável, vota aqui ou vota lá. Você tem mais uns 10% que são ideológicos, são pessoas partidárias, estão dentro dos partidos. Mas você tem a grande massa aqui no meio que não é nem vulnerável nem ideológico, mas quer a boa política, quer que as coisas funcionem bem, quer que a empresa vá bem, que os empregos estejam garantidos, que os serviços sociais e públicos funcionem, né? Esses são os eleitores que votam de forma consciente. Esses eram os mais desiludidos com a política e os mais revoltados contra o PT. Muitas vezes não é que não queriam votar no Assis, não queriam votar no PT. Não é que não queriam votar na Dilma, não queriam votar no PT.
por conta dos fatos que ocorreram e da forma como a mídia também trabalhou isso. Portanto, não tem como nós darmos um passo a mais nesse novo momento da política, nesse início do novo ciclo, sem uma profunda reflexão interna no PT. Se o PT não fizer isso, não se reinventar, não se oxigenar internamente, o PT não restabelecer os contatos, os canais, a interlocução com a sociedade, como foi no passado. O PT foi o grande canal de desaguar as demandas da sociedade, do sindicato, da cooperativa, do movimento sem terra e assim por diante. Se o PT não voltar a fazer isso, não reparar algumas questões morais, éticas internamente, nós teremos dificuldade, porque construir um outro caminho, um outro canal será muito difícil nesse momento. Então a sociedade também clama por uma decisão partidária. O PT terá que fazer um esforço muito grande para ler esse momento da conjuntura, não só jogar a culpa nos outros, mas também olhar para dentro de si e se reconstruir. Eu estou vendo essa discussão do próprio presidente Lula, do presidente Rui Falcão, de se reinventar internamente a política no PT, refletir sobre alguns fatos que ocorreram, evitar que isso venha a acontecer novamente, para que a gente não tenha um partido que, ao invés de significar uma esperança para a sociedade, signifique uma desilusão, um desencanto com a política. Eu acho que essa é uma obrigação nossa, é uma obrigação do partido. Ou seja, o PT precisa voltar às origens. Não vamos ser como éramos no começo. Eu lembro quando eu comecei no PT, nós fazíamos roça comunitária, nós pegávamos aquelas partes mais ruins da lavoura que a família, os pais não plantavam, e nós lavrava aquilo de boi e plantava milho, feijão para arrumar dinheiro para o PT. Nós fazíamos cantoria dos reis para arrumar recursos para algumas despesas do PT. A gente fazia 12, 15 quilômetros a pé para ir em reunião do PT. Isso muita gente fez. Nós não vamos... Isso não é só saudosismo, também é princípio, foi uma parte boa da vida, mas nós não vamos fazer um PT igual éramos há 30 anos atrás. No entanto, nós precisamos, talvez mais do que voltarmos aos princípios, reconstruirmos princípios e valores internamente no partido. Ou, do contrário, o PT caminha também para o encerramento de um ciclo de contribuição na política, e a sociedade brasileira terá que inventar outra forma de organização político-partidária. E dentro desse novo ciclo, qual que é o teu papel dentro desse novo ciclo? O que você pretende fazer? Como que você pretende trabalhar para colaborar nessa reinvenção do partido e nessa reforma política, talvez? Como que você pode ajudar isso? Eu gosto de ver as coisas em ciclos, em momentos, em novos, encerrando um momento, começando outro. Eu passei 10 anos da minha vida, desde a juventude, na organização de base, no movimento sindical, na luta pela democratização, pelas diretas, na luta política. Depois eu passei mais 10 anos construindo alternativas econômicas dentro do cooperativismo. Criamos o sistema Cressol, as cooperativas de produção, era o fundo de crédito rotativo, a tecnologias alternativas, a agroecologia, para salvar os poucos que ainda ficaram na agricultura. Então eu passei 10 anos construindo alternativas econômicas, na verdade. Alternativas econômicas populares, da onde originou o sistema Cressol, que é uma experiência fantástica. E agora eu estou um pouco mais de 10 anos no parlamento, na política. E eu tenho dito que talvez tenho mais 10 anos de vida produtiva, né? E é um novo ciclo que estarei iniciando agora, um quarto ciclo. E neste último, talvez, da minha vida, eu estou disposto, né? Estou à disposição das organizações,
deste projeto que estamos construindo, para que possamos consolidar, né, um projeto de desenvolvimento, de inclusão social, que a gente vem buscando há muitos anos. Então eu sou o cara mais de coração aberto, de alma aberta para o debate, para a discussão, para essa reinvenção da política, para que a gente possa, principalmente, criar um ambiente político, partidário, social, organizativo, cooperativo, um ambiente que cative a esperança, a expectativa da sociedade e principalmente da juventude. Não há futuro na nossa democracia, não há futuro político partidário, não há futuro do cooperativismo se a nossa juventude não se envolver novamente. É claro que é um momento novo, diferente. Hoje as tecnologias de comunicação não impedem que a gente tenha o que tínhamos no passado, a facilidade de fazer reuniões, a necessidade de fazer reuniões, os grupos sociais, né, se organizarem, né? Hoje as pessoas se relacionam pela eletrônica, né, pelos meios eletrônicos de comunicação. Mas mesmo assim, talvez vamos aproveitar estes meios modernos para a gente criar um ambiente favorável para que as pessoas possam discutir política, discutir o futuro, discutir a nossa democracia, discutir valores, né? E eu quero, nesse último momento, último ciclo, me desapegar das coisas, me desapegar dos dogmas, né? Do partido, do sindicato, da cooperativa, não me desapegar dos princípios, dos valores que essas entidades têm. Mas eu acho que o momento exige uma reflexão muito mais ampla, muito mais profunda do que ficarmos batendo sempre na mesma tecla, no mesmo dogmatismo, porque o partido... tem situações em que o partido... Não é que as pessoas saem do partido, o partido sai das pessoas. Muitos companheiros meus saíram do PT e não deixaram de fazer a luta social, não deixaram de contribuir com a democracia, com a sociedade. Então esse é um novo momento, eu quero estar aberto para aquilo que a gente puder fazer de forma coletiva nesse novo momento. Bacana. Deputado, obrigado pela conversa. A gente vai fazer mais conversas como essa ao longo do próximo ano e dos outros também. Um espaço bacana de bate-papo que a gente consegue conversar um pouco, conhecer um pouco melhor do teu trabalho, um pouco melhor da tua vida, e as pessoas que estão nos assistindo por esses meios de comunicação novos que você falou também têm essa oportunidade. Então espero que a gente possa fazer essa conversa mais vezes daqui para frente, desse jeito assim que a gente está fazendo, descontraído, despojado, num ambiente bacana, num ambiente familiar, que eu acho que tem tudo a ver com a tua história e o teu mandato. Muito obrigado àqueles que têm a oportunidade de nos assistir, que também não só assistam e aceitem o que a gente está falando, mas façam também a crítica, façam a leitura crítica, nos ajudem. Eu acho que a sociedade está precisando de pessoas que se desafiem a pensar, a repensar, não apenas a receber tudo pronto, né? Eu acho que esse é o desafio da sociedade moderna. É bom na sociedade que a evolução vai trazendo novas inovações, tecnologias, conhecimentos, né? Mas muitas vezes isso acomoda as pessoas e deixa a nossa memória, a nossa inteligência um pouco preguiçosa, né? Então nós precisamos nos desafiar a esses debates, essas discussões. E estamos abertos, não sou o dono da verdade. Eu apenas tento passar para aqueles que querem dialogar com a gente a minha experiência, a minha leitura e a minha contribuição, mas sempre aberto a críticas e a sugestões. Eu acho que essa busca coletiva é o que vai nos levar ao melhor resultado que precisamos nesse momento da nossa história.